E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilinho? Então, estamos novamente na aula de Física B, certo? É da professora Tiffany, como eu havia comentado semana passada. Só que a gente teve algumas complicaçõezinhas e eu estou aqui gravando pra vocês. Ela vai continuar postando conteúdo pra vocês no Classroom, ela vai continuar dando assistência, caso vocês tenham dúvida em algum exercício ou alguma coisa. Mas eu que estou gravando aqui pra vocês. Então, beleza. Essa aula vai ser a aula 3, certo? De Física B. A gente vai estar trabalhando com termometria, ainda um pouco da parte de termologia, onde a gente estuda a parte de temperatura, como que a temperatura ela vai influenciar algumas coisas e assim por diante, certo? Então, vamos para o slide. Aí. Beleza, então. Essa aula eu fiz os slides porque eu pensei que ia ser um pouco melhor de trabalhar com eles, já que vai ter algumas coisas gráficas e é melhor de visualizar, certo? Então, beleza, vamos lá com termometria. O que é a termometria? De maneira simples, a gente vai trabalhar nessa aula apenas duas coisas: o calor e a temperatura, certo? Então, primeira coisa, o que é temperatura? Bom, temperatura é o grau de agitação das moléculas, ou seja, peraí. Aí. Ou seja, a gente imagina que tem uma molécula, certo? Se vocês lembrarem um pouco lá de química, a gente tem a moléculazinha, aquele coisinha pequeno, bem pequenininha aqui. Sei lá, por exemplo, a molécula de água, certo? Que é o H2O, certo? Então a gente tem essa moléculazinha aqui e quando a gente tem uma certa porção de água, se a gente tem uma certa quantidade de água, a gente tem várias moléculazinhas. E cada moléculazinha, ela nunca está parada. Ela está sempre se movendo. Então ela tem uma certa movimentação que essa molécula tem, certo? Essa movimentação, dependendo de quanto mais movimentada ela tá, a gente pode chamar que ela tá com mais temperatura ou menos temperatura, sendo que temperatura é esse grau de agitação, ou seja, quão agitada essa molécula tá, se ela tá mexendo muito ou se ela está devagarinho, ela tá uma molécula um pouco menos agitada, perto da não movimentação dela parada mesmo, ok? Então, essa basicamente é a definição de calor, quando a gente tem que essas moléculas agitam, lembrando que é muito difícil você conseguir parar uma molécula totalmente, então ela está sempre em movimento, mesmo que seja um movimento muito pequeno, ela ainda vai estar em movimento, certo? E calor seria essa energia, então o calor é energia, certo? O calor já é a energia dessa molécula. É um pouco abstrato essa parte, você tem que pensar muito num contexto muito pequeno, já que a gente não consegue ver as moléculas facilmente. A gente vê elas, só que não elas isoladinhas, certo? Então, a temperatura é basicamente, como eu falei, a parte onde você tem esse grau de agitação e o calor é essa energia em trânsito, ou seja, é essa energia indo de uma partícula pela outra. Como assim de uma partícula para outra? Quando a gente tem duas partículas, por exemplo, e as duas estão se mexendo. Então as duas estão se mexendo o tempo inteiro aqui, certo? E às vezes elas chocam uma com a outra. E quando elas chocam uma com a outra, elas transferem energia, certo? Só que a gente imagina, isso é um pouco mais fácil de imaginar quando tem duas, mas na vida real a gente trabalha com milhares, milhares e milhares e bilhões e diversas moléculas ao mesmo tempo, certo? Então elas estão toda hora se chocando ali, uma na outra, então imagina que tem várias aqui, elas estão toda hora... Isso. Então, basicamente é isso que é o calor. Esse choque que elas dão, onde uma transfere energia para outra. Tá, mas de onde que vai transferir energia uma para outra? A energia é sempre transferida da molécula que tem mais energia para a molécula que tem menos energia. Então, a que tá se mexendo mais, ela vai transferir para a que tá se mexendo menos. Então, se essa daqui tá muito louca, ela tá mexendo mesmo aqui. E essa aqui tá mais paradinha, certo? Então, a hora que ela se chocar, as duas vão passar uma energia para outra e elas vão começar a ficar em equilíbrio. Quando elas ficarem em equilíbrio, o que a gente vai chamar de equilíbrio térmico, as duas estão na mesma temperatura. Então as duas estão com a mesma quantidade de energia. Logo, as duas estão na mesma temperatura, como eu havia comentado, certo? Isso aí. Então as duas estão se movendo igualmente uma para outra, certo? Voltando aqui para o slide agora. Então é basicamente isso que o slide fala, certo? Que é a temperatura média da agitação térmica. E o calor é a forma de energia em trânsito que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ok? Então vamos lá. Como vocês podem ver aqui, tem os graus Celsius, Kelvin e graus Fahrenheit, certo? Voltando agora para mim. Aí.
Na termologia, a gente vai trabalhar com três graus, três formas diferentes de você medir a temperatura. Como eu falei, são Kelvin, desculpa, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, sendo Celsius pelo Czinho, Kelvin por K e o Fahrenheit com F. Mas como vocês devem ter visto ali, apenas o Celsius e o Fahrenheit eles têm um Ozinho do lado, que a gente chama de grau, certo? Por que isso? O graus Kelvin, ele é absoluto. Como assim absoluto? O grau Kelvin ele é feito a partir de experimentos, então ele tem uma certa marcação onde o zero dele começa quando não tem mais agitação de nenhuma molécula. Ou seja, quando as moléculas não se mexem mais. Lembra que eu falei que as moléculas elas têm a mexidinha dela, que por isso que elas passam energia uma para outra, por isso que elas têm uma certa temperatura? Então, quando essa molécula não se mexe mais, ou seja, ela está totalmente parada, ela não tem mais essa energia para passar. Então a gente chama essa energia é feita a partir de experimentos matemáticos, experimentos físicos e algumas outras formas de fazer, onde você consegue provar que o grau Kelvin é um grau absoluto, ou seja, é só ele que existe, que vai dar zero no zero, na origem, digamos assim, ok? Enquanto as demais formas de você medir, elas são arbitrárias, ou seja, alguém teve uma ideia de tipo, eu acho que o zero vai começar no ponto tal. Ou, eu quero que o zero inicie num ponto tal. Como assim? Por exemplo, o grau Celsius e o grau Fahrenheit. Os graus Celsius, eles começaram quando o Celsius, ele estava querendo trabalhar um pouco com a parte de termologia, termometria, etc. E aí ele falou, eu vou fazer uma base onde o zero vai começar quando a água ela entra em fusão, ou seja, ela entra em gelo. Só tocando aqui já. Então, dessa forma, o Celsius, como está escrito aqui, ele pensou, então o ponto zero vai ser quando a água entrar em fusão. E o ponto 100 vai ser quando a água entrar em ebulição, ou seja, quando a água começar a evaporar. Então, essa escala é totalmente arbitrária, certo? Ele criou da cabeça dele, tipo, eu quero que seja assim, porque para os experimentos que eu irei fazer, se torna mais fácil. Isso torna um pouco de referencial, certo? Então, para ele, usando esse referencial, era mais fácil trabalhar dessa forma. Assim como o Fahrenheit. Fahrenheit, ele usou, se eu não me engano, o zero como ponto de fusão do gelo. Do gelo não, desculpa. Ponto de fusão do álcool. Então o álcool ele se funde numa temperatura menor que a da água, certo? Então por isso que por isso que a água aqui no Fahrenheit, a ponto de fusão dela, ou seja, o ponto que ela vira gelo é 32 graus Fahrenheit. E o ponto 100 dele, se eu não me engano, é o ponto de fusão do gelo. De fusão não, de ebulição ponto de fusão do álcool, certo? Então quando o álcool começa a evaporar, ele colocou isso como a parte onde é o 100 graus Fahrenheit, certo? Então por isso que as duas escalas são um pouco diferentes e elas começam e terminam em pontos diferentes de uma mesma reta. E o Kelvin, como eu falei, ele tem a escala dele absoluta, então ele começou no zero absoluto, no zero onde você não consegue abaixar disso. Voltando aqui mesmo. Então, o zero do Kelvin, você não consegue abaixar daquilo. Na verdade, a gente nunca conseguiu experimentalmente chegar no zero absoluto. Porque como o grau de agitação das moléculas é muito perto, é muito difícil você chegar por experimentos ou pelo que seja. Por quê? Porque, cara, imagina você ter uma coisa que está se mexendo aqui numa escala muito pequena, porque você deve imaginar que um átomo é algo muito, muito, muito pequeno. Então, aquele negócio é muito pequeno e você não tá conseguindo. Você tem que tentar parar aquele negócio. Mas não é tipo você segurar e falar assim, não vai mexer agora, você tem que ficar paradão. Não é assim que funciona com uma molécula. Então, por isso que a gente nunca conseguiu chegar, a gente conseguiu chegar muito próximo, certo? A gente chegou em 0,0000 alguma coisa Kelvin, mas a gente nunca conseguiu chegar no zero absoluto, ok? Falando disso agora, a gente tem essa pequena escalinha, certo? Aqui seria os graus Celsius, aqui seria os graus Fahrenheit e aqui seria os graus Kelvin, certo? Nessa aula a gente vai aprender então como que a gente muda de uma temperatura para outra. Se eu estou com uma certa temperatura em graus Kelvin e quero mudar essa temperatura para graus Fahrenheit ou para graus Celsius ou de um para o outro e vice-versa, dependendo do que o teu exercício ou o teu enunciado te passa, ok? Então, basicamente, como está aqui na tabelinha, certo? Eu coloquei aqui embaixo o ponto de
fusão da água, ou seja, o ponto onde a água vira gelo. E aqui em cima, o ponto de ebulição da água, ou seja, quando a água vira vapor. Quando ela ferve e começa a borbulhar, virar vapor, etc. Certo? Então, para isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter a temperatura que a gente quer descobrir, ou seja, se a gente quer descobrir em Celsius, se a gente quer descobrir em Fahrenheit ou em Kelvin, ok? Vocês devem estar conseguindo, espero que estejam vendo bem aí, ok? Então, a gente tem aqui uma temperatura que a gente quer descobrir. Aqui no gráfico, eu coloquei a temperatura bem no meio, mas não necessariamente precisa ser aqui no meio, ok? Ela pode estar um pouco mais para baixo, nessa curva, nessa reta, um pouco mais para cima ou até fora da curva, fora da reta. Então ela pode estar o grau Celsius aqui, um grau Celsius negativo que você quer descobrir, ok? Então para isso a gente tem uma seguinte formuleta, onde você tem C menos TI, que TI seria a temperatura mínima, eu coloquei o I e o A de mínima e máxima, ok? Eu ia colocar M e M, daí eu falei, cara, mas M e M vai ser a mesma coisa para os dois. Então vai ficar I e A. E eu acabei pensando numa formulazinha, que é o Cati em cima da Tati. Ok? Então, quando vocês forem lembrar disso no vestibular, no Enem ou em qualquer outro lugar, sempre lembrem que é o Cati em cima da Tati. É isso. De maneira simples, de maneira fácil, o Cati está em cima da Tati. E daí você, quando você for fazer isso, esses Ti e Tá, que é a temperatura mínima e a temperatura máxima, a gente pode simplesmente substituir esses valores por 0 e 100, no caso de Celsius, por 32 e 212, no caso de Fahrenheit, e por 273 e 373 no caso de Kelvin, ok? Então, ficaria dessa forma aqui, ok? Então, a gente substituindo os valores que a gente já tinha ali dessa tabelinha, a gente consegue trocar valores. E por conta disso, se a gente for fazer essa sominha aqui, essa subtraçãozinha aqui embaixo, que ela acaba ocorrendo, a gente vai ter que aqui vai ser 100, ok? 100 menos 0 é 100. 212 menos 32 é 180, certo? E 373 menos 273 dá 100, certo? Nisso a gente vai ver que embaixo do primeiro aqui a base é 100, do segundo é 180 e do terceiro é 100 de novo. A gente pode fazer uma simplificação, então deixar a conta um pouco mais fácil do que esses valores grandes. Isso divide tudo por 20, certo? Que ficaria 5, 9 e 5. Certo? Então, isso prova pra gente que é muito mais fácil a gente... Quer dizer, isso dá pra gente uma formulazinha um pouco mais simplificada pra gente fazer, certo? Se vocês não lembrarem dessa formulazinha aqui, eu recomendo vocês lembrarem dessa formulazinha aqui, ok? Que a partir dessa daqui vocês conseguem fazer a denominação dessas outras, certo? Mas essas formulazinhas aqui a gente vai usar bastante nas próximas aulas e demais, certo? Então, voltando aqui pra mim. Coceirinha aqui, peraí. Então, é basicamente isso, a parte de você pular algumas... desculpa. Você passar de uma unidade de medida de temperatura para outra, certo? Então, você apenas usa essas formulazinhas, é só usar mesmo. E pronto, você conseguiu passar de Celsius para Kelvin, ou de Kelvin para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Kelvin, ou... Enfim, vice-versa, você indo e voltando. A única coisa que você vai fazer é substituir esses valores que estavam como C, como F ou como K, pela temperatura na sua respectiva temperatura. Ficou meio confuso, mas trocar a temperatura pela respectiva temperatura. Como assim? Se é o C, você vai trocar por Celsius. Se é o Kelvin, você vai trocar por Kelvin. Se é o Fahrenheit, você vai trocar por Fahrenheit, certo? Tá, professor, mas então eu vou usar as três ao mesmo tempo, porque ele tá as três uma igual a outra, certo? Não, quando vocês forem trabalhar com isso, vocês pegam as duas que você vai precisar, e usa só as duas, certo? Mas para que eu vou usar isso necessariamente? Para outros exercícios que a gente vai ver daqui pra frente, onde você tem que trocar uma temperatura para outra por conta daquele negócio que a gente viu, que é o sistema internacional, que é o sistema onde a maioria das contas que a gente vai fazer vai ser no sistema internacional. Vai ser como a única unidade de medida para não ter essa confusão de como eu estava trabalhando até agora. Um é zero absoluto e o outro é a escala arbitrária, ou seja, eu posso criar a escala que eu quiser e a partir disso eu já posso trabalhar em cima de outras coisas? Não necessariamente. No SI a gente trabalha como Kelvin, que Kelvin é a escala absoluta, então ela é mais fácil de você ser trabalhada. E muitas vezes o resultado dá muito melhor e é muito mais simples. Mas um ponto importante que tem sobre a escala Kelvin e a Celsius é que as duas são proporcionais. Como assim proporcionais? Como vocês podem ver aqui na tabelinha, o Celsius ele vai de 0 a 100, certo?
Então, numa escala de 0 a 100, o Celsius ele muda 100 graus, digamos assim. Enquanto o Fahrenheit ele troca 180, certo? De 32 a 212. Então ele não é proporcionalmente igual ao Celsius. E já o Kelvin ele também troca 100 graus, certo? Entre a fusão da água e a ebulição da água. Então ele é um proporcional diretamente ao outro. Ou seja, se a gente tem uma certa variação no graus Kelvin, a gente tem essa mesma variação de temperatura no graus Celsius. Então a gente pode fazer isso de uma maneira mais fácil aqui. Quando vocês tiverem variação, como você vai ter que trocar de Celsius para Kelvin, às vezes quando você só precisa da variação de temperatura e não da temperatura em si, você pode fazer a variação da temperatura em Celsius, certo? E você já vai ter a variação de temperatura em Kelvin, porque a variação de temperatura em Celsius é a mesma que em Kelvin. Ok? Então, para fechar aqui, tá, professor, você falou que dessas temperaturas, mas e se tiver outro tipo de temperatura? Daí a gente vai ter isso daqui. Lembra que eu falei da Catitati? Então, é a ideia do Catitati. Você vai ter uma temperatura. Aqui eu coloquei em Celsius, mas pode ser qualquer outro, qualquer uma das outras duas que o exercício peça para você transferir. Então, se ele pedir aqui para você transferir por Fahrenheit, aqui vai ser F, aqui em vez de 0 seria um 32, certo? Aqui seria um 212 e aqui seria 32 também. Mas eu peguei o exemplo do Celsius para ser um pouco mais fácil. E aqui você colocaria a escala arbitrária que você quiser. Eu coloquei um V de você escolhe. Então você escolhe a escala que você quiser fazer. Por exemplo, eu quero fazer do óleo. A temperatura que o óleo funde, ou seja, a temperatura que o óleo vira água. Vira água não. A temperatura que o óleo vira gelo. Um gelo de óleo. Seria um pouco estranho. Mas então, um gelo de óleo, certo? E a temperatura onde o óleo ele começa a ebulir. Ou seja, o óleo começa a virar vapor. Você pode fazer essa escala, ou você pode fazer uma outra escala que você esteja afim e que você ache melhor para o seu experimento ou para a forma que você vai conduzir a sua vida, ok? Então é isso a aula de hoje, certo? Espero que tenham gostado de mais uma aula de Física B comigo e obrigado por tudo.